Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, né? JFA Concursos, estude em casa comigo pelo YouTube. E nosso assunto de hoje nada mais, nada menos que transitividade verbal. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas eu só descobri o quanto eu era ruim de português, o quanto eu não sabia nada, quando eu comecei a estudar transitividade verbal. Então, antes de iniciar, eu vou falar para vocês, se você tem dificuldade em português, se você tem dificuldade em transitividade verbal, em fazer análise sintática, na verdade, então você tem dificuldade em um assunto, que é transitividade verbal. Você conhecendo os 4 tipos de transitividade verbal que existe no nosso português, você vai desenvolver muito bem a sua compreensão, né? A sua interpretação e vai aguçar muito mais a sua análise sintática dos termos da oração. Então, partindo desse princípio, eu sempre falo isso no meu grupo de estudo, transitividade verbal é um dos assuntos, para mim, é o assunto mais importante na língua portuguesa. Eu dou um interesse muito grande a esse assunto. E olha que eu só descobri, ninguém me falou isso, eu mesmo descobri estudando que ele é o assunto mais importante. E vocês vão ver por quê daqui a pouco, né? Por que estudar esse assunto? Será que ele é de fato mesmo relevante para concurseiros? Pessoal, vocês sabem fazer análise sintática de um termo numa oração? Vocês sabem quando achar um sujeito? Você sabe que tipo de verbo é? Você sabe que tipo de análise sintática nós estamos falando depois de um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto? Você sabe identificar um objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicado verbal, predicado nominal? Se você não sabe, então essa aula foi feita por você e para você. Vamos lá? Pessoal, quanto à transitividade verbal, né, os verbos eles podem ser intransitivos, eles podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, ou eles podem ser verbos de ligação, tá bom? Vamos aqui para o primeiro sem delonga, para não alongar esse vídeo, tá? Para não ficar aquele vídeo grande. Quero fazer um vídeo curto, mas que seja essencial ao aprendizado de vocês, tá? Uma linguagem acessível. É esse feedback que eu quero que vocês me deem depois, se os vídeos estão acessíveis, tá bom? Pessoal, o verbo, vocês podem acompanhar aqui, ó, o verbo intransitivo, ele possui o quê? Um sentido completo nele mesmo. Ou seja, ele não precisa ter algo depois dele para que a sua oração tenha sentido. O que é oração? Oração é toda aquela, uma frase, né, que tenha um verbo. Se tiver um verbo, é uma oração, tá bom? Qual é a diferença de oração para frase? A frase é qualquer enunciado que tem sentido completo, tá bom? Você fala, ai, de uma dor que eu senti, é uma frase, mas não é uma oração, porque não tem verbo. Para ser oração, precisa ter verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 4 verbos, 4 orações, tá bom? Então, o verbo transitivo indireto é aquele em que se o verbo ele tem um sentido completo nele mesmo. Ou seja, eu não preciso falar mais nada depois dele para que você entenda o sentido daquela oração. Se você quiser escrever ou falar alguma coisa depois de um verbo intransitivo, o que vai acontecer é que vão surgir os adjuntos adverbiais. É isso mesmo, dos advérbios, adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, de finalidade, de intensidade, tá bom? Vamos acompanhar aqui um exemplo, tá bom? Fábio Braga, que é um amigo meu, né? Fábio Braga caiu. Olha só, Fábio Braga caiu. Vocês compreenderam ou eu preciso falar mais alguma coisa? Está nítido que o verbo cair, ele tem um sentido completo nele mesmo. Mas se eu quiser falar mais alguma coisa após o verbo, eu posso? Posso, pessoal. Só que vão ser o quê? Situações, circunstâncias. E a essas circunstâncias nós damos o nome de adjunto adverbial. Vamos voltar para o exemplo. Fábio Braga caiu ontem. Ontem, adjunto adverbial de tempo. Na praça, adjunto adverbial de lugar. À noite, adjunto adverbial de tempo. Você fala assim que ele caiu de bunda, né? É um adjunto adverbial de modo. Então, tudo que se fala depois de um verbo intransitivo, que tem um sentido completo, vão ser adjuntos adverbiais. Anote, tá bom? Outro exemplo, o pássaro voou. Se eu falar para você, encontrar você na rua e falar assim, ó, o pássaro voou, você vai entender. Por quê? Porque voar é um verbo que ele tem um sentido completo nele mesmo. Se eu quiser falar alguma coisa depois dele, eu posso?
Pode. Só que vai ser o quê? Situações, circunstância que nós damos o nome de adjunto adverbial. O pássaro voou, no exemplo, o pássaro voou rápido. Opa, adjunto adverbial de modo. Para o sul é adjunto adverbial de lugar, tá bom? Então vamos lá, vamos entendendo as diferenças. Os verbos transitivos diretos, tá, pessoal? São verbos que, diferentemente dos intransitivos, ó, veja que ele transita. Então, são verbos que precisam ter algo depois dele para que a oração tenha o quê? Sentido. E isso que vem após esse verbo que completa o sentido dele são os complementos. E nós chamamos esse complemento do verbo transitivo direto de objetos indiretos, tá bom? Uma outra característica desse verbo é que entre o verbo e o seu complemento, né, aquilo que se fala depois dele para que a oração tenha sentido, não exige uma preposição para que se estabeleça, né, uma relação de regência, tá bom? Então, olha o exemplo. Aqui, ó. Amo. Não tem preposição após o verbo amar, né? Amo o quê? E aí vem o macete. Para identificar um verbo transitivo direto, você vai achar o verbo na sua oração e você vai perguntar o que após o verbo. Então, amo, vamos pegar aqui o exemplo, né? Amo o que? A resposta é aquela moça. Encaixou a pergunta com a resposta, encaixou. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Aquela moça é o quê? É o complemento dele, objeto direto. O macete, então, é perguntar o que após o verbo, tá bom? Próximo exemplo. O homem contava dinheiro em moedas, né? Qual é a pergunta que a gente faz para achar o sujeito? Que a gente faz ao verbo para achar o sujeito. Quem? Quem contava dinheiro em moeda? O homem. O nosso homem é o sujeito. Quem é o verbo? Contava. Contava o quê? Dinheiro em moedas. E encaixou a pergunta com a resposta. Então, nós temos um verbo transitivo direto. O macete foi perguntar o que após o verbo, tá bom? Então, você pode perguntar o que e quem após o verbo, você acha o complemento, se for transitivo direto. Se você perguntar quem antes do verbo, você vai achar o sujeito. Então, veja que nós já estamos fazendo análise sintática, o que 80% das pessoas que estudam para concurso acham muito difícil fazer. Mas só estamos fazendo porque estamos aprendendo os verbos quanto à sua transitividade. Vamos lá para o próximo. Verbo transitivo indireto. Esses verbos, assim como os transitivos diretos, eles têm complemento, ou seja, ele precisa ter algo depois dele para que sua oração ela tenha um sentido completo, tá? O complemento de um verbo transitivo indireto, complemento é aquilo que vem depois, né? O complemento do verbo transitivo direto, ele vai ser chamado de objeto indireto. Olha que legal. O verbo transitivo direto, o complemento dele é objeto direto. O verbo transitivo indireto, o complemento dele é um objeto indireto. Qual é a diferença basicamente dos dois? Você pode perguntar, né, professor? A grande diferença é que o transitivo direto ele não vem com preposição. E o transitivo indireto ele exige uma preposição entre o verbo e o complemento para estabelecer essa relação de regência, né? Mas o que é preposição? Estou falando aqui, pode ser que você nem saiba o que é uma preposição, né? As principais preposições, pelo menos as que caem bastante em concurso, são as preposições a, de e em, tá bom? É por isso que o macete para você encontrar um verbo transitivo direto é você fazer a pergunta após o verbo. A que, a quem, de quem, em quem. Veja que é a, de, em. Você fazendo essa pergunta, você vai achar. Outra forma mais fácil é você observar aqui os exemplos agora. Eu gosto de sorvete. Lembra que eu falei que as preposições, as principais são a, de e em? Quem gosta, gosta de. Nós temos o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque tem preposição entre o complemento e ele. Então, de sorvete é o complemento dele, que nós chamamos de objeto indireto. Próximo exemplo. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos. Quem consiste em direitos iguais para todos? A modernidade verdadeira. Achamos o sujeito. Estamos fazendo análise sintática. Que tipo de verbo é o verbo consistir? Quem consiste? Consiste em. Olha aí a preposiçãozinha entre o verbo aqui, ó, e o seu complemento, né? Se tem essa preposição aqui entre eles, então esse verbo é um verbo transitivo direto. Em direitos iguais para todos vai ser o complemento desse verbo, que nós chamamos de objeto indireto. Vamos mais um exemplo.
devemos obedecer aos nossos princípios e ideias. Pessoal, quem obedece, obedece a alguém, tá? Essa é a regência do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Tá vendo aqui o azinho aqui, ó? Esse azinho que está contratando com o né? Então, obedecer a o, esse a é do verbo obedecer. Se ele é uma preposição, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, porque tem essa preposição, e aos nossos princípios ideais é o nosso objeto indireto. Vamos lá. Força, não cansa, estamos quase acabando. Nós temos também, pessoal, os verbos transitivo direto e indireto, que são verbos que eles têm os dois complementos. Um direto e um indireto ao mesmo tempo, tá bom? Vamos direto para o exemplo, porque a gente já estudou os dois, é só aplicar os dois aqui, né? O verbo entregar é um grande exemplo de verbo que precisa ter dois complementos. Quem entrega, entrega alguma coisa, né? Entregou alguma coisa a alguém. Então, entregou o quê? Ó? Ele entregou sua cota. Mas ele entregou a quem? Ó? Esse a é preposição também do verbo entregar. Ao coronel. Então, sua cota é o objeto direto. Ao coronel é o nosso objeto indireto, tá bom? Outro exemplo é o verbo pagar, pessoal. Quem paga, paga alguma coisa. Paga o quê? A mensalidade. Mas ele paga a quem? Ao curso. Olha a preposição. Essa preposição é do verbo pagar. Ele pagou o quê? Aqui sem preposição. A mensalidade é o objeto direto. Mas a quem? Olha aqui a preposição. Ao curso. Isso é o objeto indireto. E nós temos o verbo de ligação, tá, gente? O verbo de ligação, ele serve apenas para ligar o sujeito a uma característica dele, uma qualidade, um estado, uma condição, né? O principal verbo de ligação é o verbo ser, o verbo é, né? Tem um acento. O e é conjunção, o é verbo, tá? Então, qual é a principal função do verbo de ligação? Ligar o sujeito a uma característica dele. Geralmente, essa característica, aquilo que vai estar na frente, vai ser um adjetivo, tá bom? Vamos ver aqui alguns verbos de ligação. Quando eu estou no meu grupo de estudos, eu sempre falo o seguinte, gente, os verbos de ligação, nesse primeiro momento, vocês têm que decorar. Tá? Então, é a mesma coisa que eu vou falar para vocês. Quem não sabia desse assunto, ou não sabia da importância desse assunto, decorem primeiramente os verbos de ligação, tá bom? Para a prova de vocês decorem. Com o tempo, com os estudos, isso vai ficar na mente de vocês de forma mais tranquila. Então, olha só os verbos de ligação. O verbo é, que é o verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer, o verbo ficar, permanecer, continuar, andar, se tornar-se, né? Enfim, todos esses são verbos de ligação. Vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. O exemplo 1, a criança está febril. Pessoal, quem está febril? A criança. Nós temos um sujeito. Pessoal, tá. E o verbo está fazendo o quê? Ligando uma característica da criança, que é o quê? A criança está... Qual é o estado da criança? Ela está febril, né? Isso, febril é um adjetivo, tá bom? Então, olha só. O verbo está fazendo o quê aí no meio? Ele está só ligando uma característica da criança, que é a febre dela, a ela, tá bom? Por que eu sei que é um verbo de ligação? Além do fato de estar ligando essa característica, esse adjetivo, né? Eu posso substituir esse verbo de ligação por outros verbos de ligação na mesma oração e ela continua tendo o mesmo sentido. A criança está febril, a criança continuou febril, a criança ficou febril, parece febril, continua febril, anda febril, tornou-se febril. Tá vendo? Quando eu substituo o verbo de ligação por outros verbos de ligação, né? Precisando às vezes fazer alguma adaptação, veja que mantém o sentido. Então, são verbos de ligação que está ligando uma característica do sujeito a ele. Pessoal, no verbo transitivo direto, a gente tem o objeto direto. No verbo transitivo indireto, a gente tem o objeto indireto como complemento. No transitivo direto e indireto, a gente tem o objeto direto e o objeto indireto. E o que a gente tem depois de um verbo de ligação? Pessoal, depois de um verbo de ligação, nós temos um predicativo do sujeito. Algumas bancas colocam só como predicativo, outras bancas colocam como predicativo do sujeito. Não interessa a ordem, se vier predicativo ou predicativo do sujeito, vai estar certo, tá bom? Então aqui, febril, em todos esses exemplos, eles são o quê? Fazendo análise sintática, eles são adjetivos como classe gramatical, né? Mas sintaticamente falando, que eu sei que é um verbo de ligação, né, que está antes dele, então ele é um predicativo do sujeito. Qual é mesmo a importância de você conhecer esses verbos, pessoal? Vamos lá para as importâncias. Ó, se você tem um verbo intransitivo,
você não tem complemento. Você vai ter o quê? Um adjunto adverbial, porque ele tem um sentido completo. Isso se você quiser falar alguma coisa depois dele. Depois de um verbo transitivo indireto, nós encontramos quem? Um objeto direto. E olha que legal, pessoal. Se numa oração você achar um verbo transitivo direto, o predicativo dessa oração, desculpa, o predicado, né, vai ser o quê? Verbal. Lembra desse assunto? Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal? Nossa, isso é chato, isso é difícil, né? É difícil porque você não sabe a transitividade verbal. Quando você tiver... O que é o predicado, tá? Antes de eu entrar nesses conceitos aqui. Nós temos uma oração. Por exemplo, né? Eu joguei bola ontem. Quem jogou bola ontem? Eu, sujeito. Pessoal, joguei bola ontem, tudo é predicado. Quando você acha sujeito, tudo que sobra na oração vai ser o teu predicado, tá bom? Aí olha só. Quando nós temos um verbo transitivo direto, então esse predicado vai ser verbal. Quando nós temos um verbo transitivo indireto, esse predicado vai ser verbal. Quando a gente tem o bitransitivo, né, que é direto e indireto, vai ser um predicado verbal, porque você entende que o verbo é mais importante. E quando é que a gente vai ter um predicativo nominal? Quando vai ser predicado nominal? Quando nós tivermos um verbo de ligação. Aí eu vou pedir desculpa para vocês que eu coloquei um Lzinho aqui, um I, mas é um L, tá? Verbo de ligação. E quando tiver um verbo de ligação, então a gente vai ter um predicativo nominal. Quando é que a gente vai ter, então, um predicado verbo nominal? Quando nós tivermos um verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, né? Mais uma qualidade lá na frente. Então a gente juntou os dois, né? A gente tem aquela qualidade, o adjetivo do verbo de ligação mais o verbo transitivo direto. Vamos fazer uma questão, pessoal? Olha só, essa questão aqui, esse último concurso da PM, caíram duas, eu fiz essa prova, né? Fui aprovado, fiquei muito bem aprovado, graças a Deus. E caíram, se não me engano, foi 3 questões de transitividade verbal. Olha a importância desse assunto, tá? Essa daqui é da PM 2012, mas se você pegar a prova da PM 2017, vai ter 3 questões lá. Uma é objeto direto, a outra é objeto indireto e uma é predicativo do sujeito. Predicativo, tá? Você pode olhar lá, não estou mentindo não. Vamos lá então para o nosso exemplo. Os especialistas, nosso exemplo não, nossa questão de concurso. Os especialistas sabem de quase tudo. O termo destacado exerce função sintática de. Olha só, pessoal, o que está destacado? De quase tudo. Quando tem isso aqui, você vai fazer o quê? Olha antes. O que tem antes? Tem o verbo saber. Quem sabe, sabe de. Pessoal, qual é o verbo, né, que no estabelecimento da sua regência ele precisa de uma preposição para estabelecer essa relação de regência com o seu complemento. Se você botar aí, você vai ver que é o verbo transitivo indireto, tá? Quem sabe, sabe de, quem gosta, gosta de, quem consiste, consiste em, quem obedece, obedece a, ok? Então, nós temos aqui que a sintática de quase tudo é o quê? Objeto indireto. A resposta é a letra C. Tá bom? E aí eu vou deixar para vocês aqui esse mapa conceitual, para que vocês possam ver as diferenças, né? Pode anotar se vocês quiserem no caderno de vocês, quem está estudando. Eu peço que vocês compartilhem, né? Que vocês dêem a opinião de vocês aí no nosso canal. Não sei se vocês sabem, mas eu estou apanhando bastante para editar os vídeos, né? A questão das imagens é bem complicado. Eu estou entrando nesse ramo agora. Mas enfim, eu estou fazendo tudo com muito carinho. Então, se vocês puderem compartilhar, dá muito trabalho fazer um mapa mental desse aqui, mapa conceitual. Eu estou usando várias tecnologias, aprendendo, né? PowerPoint, fazendo slide. E tudo isso é por vocês e para vocês, tá bom? Então, ajuda aí, divulga esse trabalho, tá bom? Para a gente ganhar mais inscritos. O trabalho que dá de eu ajudar 10 pessoas é o mesmo trabalho que 1000 pessoas. Então, eu prefiro ajudar bastante do que ajudar pouco. Então, agradeço a atenção de vocês. E até a próxima.